Muito bom dia a todos, graça e paz. Estamos aqui nesse 25 de maio de 2020, ano das graças do Senhor Jesus, para realizarmos mais uma devocional matinal, né? Como vocês mesmos já puderam observar, por motivo de força maior, o pastor segundo não pôde estar realizando essa live de agora de manhã. Eu estarei aqui para substituí-lo e, se Deus nos permitir, à noite ele estará dando prosseguimento, né, ao trabalho do Senhor, a essa live. Que Deus abençoe a ele durante esse dia e a todos nós também. Vejo que já tem aqui alguns irmãos já entrando: irmã Ferliana, Fátima Oliveira, Isabel Uchoa, Jarina e Yasmin. Bom dia, graça e paz a todos vocês novamente, certo? Deixa eu ver aqui o horário, falta 1 minuto para as 9. Nós, como o pastor segundo mesmo já tem falado, temos vivido, né, a cada dia, a cada manhã, na expectativa que as coisas se normalizem, mas não nós venhamos a nos normalizar, né? Que nós possamos, após esse período de quarentena, passarmos a enxergar, né, as coisas de Deus, o nosso tempo, passarmos a aproveitarmos melhor com a nossa família, com a busca ao Senhor, porque essa é a recomendação bíblica lá em Efésios, onde diz que nós devemos remir o nosso tempo, ou seja, aproveitá-lo da melhor maneira possível. E que Deus continue nos abençoando. Sabemos que tudo está no controle das mãos de Deus, inclusive esse período de pandemia que temos passado, pois é a permissão de Deus, né, que tem permitido que tudo isso esteja acontecendo, e algo Deus quer ensinar aos incrédulos, algo Deus quer ensinar aos cristãos, e que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, ao que Ele está querendo nos dizer e nos ensinar, amados, através desse momento difícil, que com certeza irá marcar as nossas vidas, que nós fomos aqueles que vivenciamos esse período difícil, de muitas mortes, onde muitas vidas foram ceifadas. Muitos até hoje estão ainda em luto, muitas pessoas minhas conhecidas, acredito que conhecidos de vocês também estão enlutados, né, devido às mortes que esse terrível vírus tem trazido e tem causado à humanidade. Amém? Já são 9h01, vamos orar, dando início ao trabalho do Senhor nessa manhã. Amém? Você aí onde você está pode curvar sua cabeça e ligar sua mente e o seu coração ao Senhor, para que o nome dele possa ser agora invocado por nós e que nós possamos adentrar a essa presença maravilhosa de Deus, através desse meio tão simples que Ele nos deu, que é a oração. É só nós chegarmos a Ele e dizermos: Abba, Abba, Pai, Paizinho querido, estamos aqui, recebe-nos na Tua presença, pois vamos fazer isso agora. Amém, meus amados? Amado Deus, querido Senhor, queremos Te exaltar nessa manhã, Te engrandecer, pois Tu és grande, Tu és soberano, maravilhoso, majestoso, digno de honra e de glória, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, pedimos que Tu nos receba na Tua presença, que Tu nos cubra com Tua maravilhosa graça, nos revista, Senhor, com toda a Tua armadura, ó Pai, para que possamos enfrentar as lutas, as dificuldades, as batalhas espirituais que travamos nesse dia. Enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança, enche, Senhor, da Tua santa palavra, para que nós possamos nela meditar de dia, para que nela nós possamos meditar de noite, para que nós possamos ter sempre uma palavra, Senhor, temperada com sal, com unção e com muita graça para aqueles que nos ouvem. Senhor, nos abençoa no decorrer desse dia e nesse momento de devocional que consagramos única e exclusivamente para Ti, Senhor. No nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém, graças a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, deixa eu ver aqui. O texto hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo de número 6. Os versículos vão do 66 até o versículo de número
71. João capítulo 6, versículos 66 até o 71. E nós vamos fazer agora a leitura desse texto. Amém, amados? João 6, 66 a 71. Que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, como sempre, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava sendo um dos 12. Amém? O texto é esse. E o título aqui da devocional que o escritor, da devocional diária das igrejas cristãs evangélicas, ele colocou no texto que ele elaborou, é para onde ir, né? Uma indagação que tem tudo a ver com a passagem e vai ter tudo a ver também com aquilo que ele vai se referir um pouco mais abaixo, que diz assim o texto: muitas vezes nos sentimos confusos e perdidos. Há situações que nos deixam desnorteados. Perdemos a direção e começamos a vaguear em pensamentos e ações que nos levam para mais longe do caminho certo. Quando endividados, corremos em uma financeira para conseguir um crédito rápido, ou até mesmo um empréstimo com um agiota. Quando doentes, nos automedicamos ingerindo diversos remédios em busca da cura. E quando sozinhos, buscamos amizades tentando ter felicidades e parceiros. Nada disso é errado, porém essas soluções são secundárias. Na busca de achar o caminho certo, muitas vezes procuramos a solução em coisas e não na pessoa de Cristo. Porque não nos inspiramos em Davi, que buscou soluções no lugar certo? Instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, versículo de número 8. Pedro nos ensina que a nossa resposta está em quem? Jesus, e não onde? Coisas. Na pergunta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Vemos que ele busca uma pessoa e não coisa ou lugares. Devemos buscar sempre as soluções primeiramente em Jesus e esperar que ele nos direcione ao melhor caminho. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. Ele é o melhor amigo. Não busque em coisas a solução, busque na pessoa de Cristo. Ele o conduzirá à melhor solução. E a oração do autor é a seguinte: Pai, conduze-me sempre a ti. Só tu tens as palavras de vida eterna. Direciona a minha vida, sentimentos e decisões, que todas elas glorifiquem teu nome. Amém, amados? E é bastante interessante nós, diante do texto, né, de João, capítulo de número 6, para fazermos uma melhor ligação até com o texto, com o título do nosso texto, que é Para Onde Ir, eu queria pegar aqui o contexto do capítulo de número 6 de João, que começa falando sobre Jesus alimenta 5.000 homens, né, passando uma ideia, né, uma informação da pessoa de Cristo, do que Cristo pode fazer.
o Jesus Cristo que nos alimenta materialmente, que põe o pão na nossa mesa todos os dias. Aí, se nós seguirmos um pouco mais, versículo 16 do mesmo capítulo, nós vemos o Jesus do sobrenatural, dos milagres, das maravilhas, dos prodígios, que é o Jesus que anda sobre o mar. Agora nós vemos, amados, o Jesus Cristo mais voltado para a vida espiritual, podemos dizer assim. Nós saímos do Jesus Cristo do começo, do início, né? Do capítulo 6 de João, que é o Jesus Cristo que nos alimenta fisicamente, e a partir do versículo 22 do capítulo 6 também nós começamos a ver o Jesus Cristo, pão da vida. E é quando Jesus Cristo começa a discursar sobre ele ser o pão da vida, que vai começar a mexer com a mente e com corações daqueles pseudos seguidores de Cristo, que tinham notícia do Jesus Cristo que andou por sobre o mar, como também tinham notícia do Jesus Cristo que multiplicou pães para mais de 5.000 pessoas, e isso não só uma vez. E quando Jesus Cristo vem falar que ele é o pão da vida, que quem não comer da sua carne, né, que quem não se alimentar dele como pão, e quem não beber do seu sangue, não faz parte dos servos de Deus, não é um dos filhos de Deus. E aos judeus ouvirem esses discursos por estarem com o seu entendimento espiritual embotado, né? O seu entendimento espiritual tapado, podemos dizer assim, eles não puderam compreender a profundidade dessa palavra. E o interessante, eu até aqui fiz uma pequena anotação, que quando os judeus murmuravam, né? Porque Jesus disseram, eu sou o pão da vida, quando nós vamos levar através da palavra de Cristo, né, que Jesus é o pão da vida para as pessoas, e essa ideia de pão da vida, diz respeito a algo diário, a uma dependência diária, certo? E o interessante, amados, que essa dependência diária de Cristo requer que nós tomemos, né, de uma certa forma, a iniciativa de estendermos nossa mão e nos alimentarmos desse pão, porque essa mesa do Senhor, ela sempre está farta, né? De todas as iguarias espirituais que nós quisermos, essa mesa está completamente farta. E principalmente, amados, esse pão diário que é a Jesus Cristo. E é nesse momento que nós passamos para a pessoa, o Jesus Cristo, pão da vida, que nós vamos realmente ver quem elas realmente são, né? Se elas realmente são servas do Senhor ou não. Até porque eu também tive aqui um entendimento, fiz uma pequena observação, que para nós dissermos com toda certeza e exatidão quem Jesus Cristo é necessário que nós saibamos de quem nós realmente somos. Para nós sabermos quem Cristo é necessário também de quem nós somos. Para nós dissermos quem realmente Cristo é necessário que nós tenhamos na nossa vida o Espírito de Deus, tenhamos nascido de novo, e só através dessa iniciativa de Deus em nos tornar quem nós somos hoje é que nós podemos enxergar quem realmente Jesus Cristo é. Tanto é que quando os judeus ouviram esse discurso, acharam pesado, não acreditaram, não tiveram a compreensão espiritual daquela realidade espiritual que Jesus Cristo estava repassando para cada um deles, e a atitude deles foi virar os calcanhares, como diz aqui no Ceará, e partirem, né? E o interessante é, amados, que para que nós possamos realmente entendermos quem Jesus Cristo é necessário que nós tenhamos a nossa vida uma realidade espiritual bastante importante, né? Que deixa eu avançar só aqui um pouco mais o texto, que é a partir do versículo de número 66, não é isso? Aí no verso de número 68, a resposta de Pedro, de quando Jesus Cristo perguntou se
eles também queriam se retirar. Assim como em Mateus capítulo de número 16, Jesus Cristo trouxe uma resposta correta sobre a pessoa de Cristo, quando ele perguntou aos discípulos também, colocou os discípulos na parede e se disseram: o que dizem por aí ser o Filho do Homem? Um disse que era Jeremias, outro um dos profetas, outro disse isso, outro disse aquilo outro. Porém Pedro, né, tomado pelo Espírito, disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui mais uma vez, Pedro, já um homem um pouco mais trabalhado por Deus, um pouco mais trabalhado por Cristo, né? Também tomou a iniciativa na resposta da palavra e mais uma vez, tomado pelo Espírito Santo de Deus, que já trabalhava na vida dele, trouxe realmente a resposta correta, que não está em para onde nós iremos, né? Até porque também, se nós voltarmos 2 capítulos antes, quando Jesus Cristo dialogava com a mulher do poço, com a mulher lá de Samaria, né? A mulher do poço com que ele discutia, ela dizia que os conterrâneos dela lá diziam que era lá que eles deveriam adorar. Porém, os demais judeus diziam que era no monte em Jerusalém. Porém, o Senhor deu uma resposta para ela que não era o lugar que importava, mas a forma em quem eles realmente buscavam adorar a Deus. E Jesus Cristo disse que era em espírito e em verdade. Em espírito, porque o espírito humano é a parte mais íntima do nosso ser. E é através do nosso espírito, que é onde habita o Espírito Santo, que nós nos contactamos com Deus. E em verdade, por quê? Porque tem que ser uma busca conforme a palavra de Deus. Muitas vezes existem pessoas que buscam a Cristo ou tentam adorar a Cristo com sinceridade, no seu ser, no seu coração, porém falta-lhes a verdade. Às vezes até que é em espírito, porém não é em verdade. Outros às vezes até usam genuinamente a palavra, né? E buscam pregar, buscam falar da palavra de Deus com sabedoria, com autoridade, com muito conhecimento bíblico, porém é da boca para fora, não é em espírito. E é necessário que seja os dois, que seja em espírito e que seja em verdade. E para que Pedro pudesse dar também essa resposta de quem Jesus Cristo era, de que o que importa é a quem nós devemos procurar nos momentos de dificuldade, no nosso dia a dia, como fala o início do texto aqui do nosso autor, né, que quando nós nos encontramos preocupados com dificuldades, quando nós temos um problema financeiro, nós vamos no banco, nós vamos numa financeira, quando nós temos quando nós estamos com alguma enfermidade, primeiramente, infelizmente, nós nos automedicamos. Depois nós vamos procurar uma autoridade ou uma referência no assunto, que é um médico, né? Mas se tratando de Cristo, amados, é necessário que nós tenhamos umas certas peculiaridades para nós realmente dizermos quem Jesus Cristo é e de nós buscarmos a pessoa correta no momento que nos surge a dor ou a dificuldade. E o interessante, tem 4 pontinhos aqui. Primeiro, que você tem que ser uma pessoa trazida pelo Pai. Se você não for trazido pelo Pai, você jamais buscará a Cristo no momento de dificuldade. Jesus Cristo jamais será o seu pão diário. Jesus Cristo jamais será o seu referencial de vida. Se primeiramente o Pai não trouxer a você, você jamais poderá ir ao Pai. Segundo, quem realmente conhece a importância da pessoa de Cristo, de quem Cristo é, não o abandona. Porque se nós andarmos 4 capítulos a mais em João, Jesus Cristo diz que é o bom pastor. E ele conhece cada ovelha pelo seu nome e elas conhecem a voz do seu pastor. Quem realmente é servo de Cristo, né, tem mais essa peculiaridade na sua vida. Terceiro, não é atraído por outros, não é atraído por apóstolos, não é atraído por José, não é atraído por Maria, não é atraído por quem quer que seja, pelo o artista principal da mídia,
pelo pastor coach, não é atraído por nenhum desses. E em quarto lugar, ele fundamenta a sua fé na palavra de Cristo. Porque a palavra, as escrituras do Antigo Testamento, amados, já apontavam de que Jesus Cristo, aquele que estava diante deles, que era verdadeiramente o Filho de Deus. E a resposta maravilhosa e inspiradora de Pedro no versículo de número 64 foi a seguinte. Vamos pegar o 68. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e temos conhecido. Eles criam e conheciam aquele Cristo a quem eles seguiam, de que ele era o Santo de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que havia chamado a cada um pelo nome, amados, de uma maneira particular e sublime, certo, amados? E se nós voltarmos aqui para o texto da nossa devocional de hoje, aqui no último parágrafo, né? Voltaremos a falar novamente sobre Pedro, que diz o seguinte, no penúltimo parágrafo, perdão. Pedro nos ensina que a resposta está em quem, né? No caso Jesus, e não onde. Na pergunta de Pedro, Senhor, para quem iremos? Vemos que ele busca uma pessoa e não coisas ou lugares. Devemos buscar sempre as soluções, primeiramente em Jesus, e esperar que ele nos direcione ao melhor caminho. Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. Ele é o médico dos médicos. Ele é o melhor amigo. Não busque em coisas a solução. Busque na presença de Cristo e ele o conduzirá à melhor solução. Existe para nós encerrarmos, amados, existe um versículo muito maravilhoso que eu sempre, quando a oportunidade me cabe, né, o texto, a mensagem cabe, eu gosto de utilizá-lo, que se encontra no Salmo 16, no versículo de número 11, que fala o seguinte: Tu me farás ver, o salmista se referindo ao Senhor, os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude, amados, não é um pouquinho, a plenitude, há uma completitude, há uma sobrenatural, há uma exuberante plenitude de alegria. Na tua destra, que é o local onde nós estamos hoje, numa presença de honra, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E na tua destra, que no caso é uma posição de honra, a quem só quem está no meio pode colocar, há delícias perpetuamente. Nós como cristãos, amados, nos alegramos no Senhor e só no Senhor há delícias perpetuamente. Nós já podemos usufruir sim, né, das delícias de Deus, da mesa de Deus, das iguarias de Deus hoje, buscando na sua palavra, orando, né, falando com os irmãos sobre as grandezas de Deus. E como diz aqui o versículo, há delícias perpetuamente na presença de Deus. E eu e você, como servos do Senhor, como escolhidos de Deus, nós haveremos também de usufruir dessas delícias perpetuamente, porque nós, através da misericórdia de Deus, através do seu Espírito, sabemos e temos buscado saber e temos sabido dia após dia quem é Cristo. Por isso, se nos perguntarem a razão da nossa fé, nós dizemos que nós seguimos a Cristo. Como diz aquele hino, né? Que o nosso capitão, o nosso general é Cristo. Seguimos o seu nome. Amém, amados? Que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E logo mais às 18 horas, creio que vai dar tudo certo. O pastor segundo estará novamente aqui à frente da devocional, estará trazendo mais uma mensagem de Deus para a minha e para a sua vida. Amém, amados?
Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Pequeno, mas muito especial que nós tivemos com Ele nessa manhã. Amém? Vamos orar então. Amado Deus, querido Senhor, queremos Te glorificar, Te exaltar, porque Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és fiel, Senhor, e só Tu nos proporciona momentos como esse, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos ser dia após dia tocados, transformados por Ti, Senhor, porque nós sabemos que só em Ti há a palavra de vida eterna, Senhor. Para quem iremos nós? Onde estaríamos nós? A quem nós estaríamos servindo hoje, Senhor, se não fosse a Ti nas nossas vidas, se Tu não tivesse nos escolhido? Se nós hoje não fôssemos Teus filhos, Teus servos, se não estivesse hoje o nosso nome escrito no livro da vida, se não fôssemos hoje a habitação do Teu Espírito Santo, Senhor, o que seria de nós? Para quem nós teríamos ido e para quem nós estaríamos indo se nós não tivéssemos sido escolhidos por Ti? Recebe o nosso muito obrigado por esse privilégio. Abençoa cada um que está nesse momento, Senhor, ouvindo essa palavra. Abençoa os seus familiares, aqueles que perderam entes queridos, que estão enlutados, Senhor, devido às mortes que esse vírus tem trazido. Que Tu console, que Tu conforte o coração, que Tu traga sempre a eles o entendimento, Senhor, que tudo acontece conforme os Teus propósitos. Que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas vezes, com certeza, não é fácil de nós aceitarmos ela, porque é difícil de nós entendermos, Senhor, a Tua vontade, principalmente no início que ela começa a se realizar. Mas mais na frente nós entendemos isso, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável e ela é o melhor para nós. Ouve a nossa oração, abençoa as nossas vidas, pois nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nos encontrar novamente logo mais às 18 horas. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.